país vive de soluços, de quedas pontuais e subidas, e a gente tem todo um cenário aí para entender isso, que passa pela cena do crime, com a dinâmica das organizações criminosas, sejam milícias ou facções de base prisional, mas também muito sobre arquitetura institucional, que é o foco daqui de hoje. Quando a gente fala de arquitetura institucional, a gente tem discutido e defendido muito que nós temos um modelo de governança. Na verdade, a gente não tem um modelo de governança, nós temos um modelo que pulveriza as instituições, cada qual com a sua competência, cada qual de forma desarticulada, tentando trabalhar muito, mas em sentidos e direções muitas vezes opostas. Para os policiais militares, cujas demandas reprimidas não tinham tradicionalmente um canal para serem expressas, a eleição de policiais às Assembleias Legislativas dos Estados e à Câmara dos Deputados tem sido fundamental para canalizar suas demandas. Então, em geral, eles sentem que, graças a esses deputados que policiais, eles agora têm alguém que escuta as suas demandas e coloca elas para frente. Isso, no fundo, acaba reforçando a tendência corporativa do sistema político brasileiro, né, em que cada classe tem o deputado, os delegados, os deputados, coronéis, o deputado que defende classes específicas ao invés do bem comum. Mas, para os policiais, esse tem sido um processo muito relevante de representação e de aprendizado democrático. A área de segurança pública pouco avançou. Eu diria, inclusive sendo mais contundente, que a nova República fracassou sobre segurança pública. Certamente tivemos avanços, certamente alguns estados pontualmente apresentam grandes melhorias, redução de taxas de criminalidade, de homicídios principalmente, mas o cenário nacional não é bom. Dentre esses temas espinhosos, sem dúvida, a questão da politização e partidarização das polícias deve ser prioritária, né? O estado de coisas que nós temos visto agora, né, não nos deixam mais fingir que não estamos vendo graves problemas, né, de partidarização dentro das polícias, comprometendo a atuação dessas instituições. A gente não faz a discussão da segurança pública com a seriedade que ela precisa. E a gente não fez isso nem na democratização e continua não fazendo. E isso aqui em diferentes dimensões, seja como sociedade, por um lado, mas como a gente, quando a gente analisa também como o comportamento dos próprios partidos e como essa discussão se dá no Congresso Nacional, a gente olha que os partidos também terceirizam a participação na Comissão de Segurança Pública e Crime Organizado, por exemplo, da Câmara dos Deputados, aos policiais. Então, a gente não faz uma discussão do ponto de vista técnico sobre o que significa segurança, como é que a gente avança e que precisam ter outros atores. Polícia é absolutamente central, absolutamente essencial, mas a discussão da segurança pública, ela parte por outros setores. Determinadas correntes políticas se concentram em somente criticar o trabalho policial, a categoria policial, mesmo que algumas vezes as críticas sejam fundamentadas. Já outras correntes políticas se concentram em elogiar os policiais, enaltecer, falar que são heróis, né, o mito do herói, mas essas correntes, elas têm alguma coisa em comum para o policial, para a policial. Elas dificilmente ouvem o trabalhador, a trabalhadora policial, não aprovam leis que beneficiem direta ou indiretamente os policiais, e trazendo para o nosso tema principal, que é a arquitetura da segurança pública, não é considerado uma variável importante na elaboração de políticas na segurança pública.
existiram políticas que, mesmo sem consultar os policiais, tiveram sucesso, né? Então, mas a grande questão é entender o policial como importante, né? Mais, talvez eu possa dizer, mais que outros temas de um governo, né? Os mais de 27 pastas, mas é uma especial que afeta a população, afeta o trabalhador e é uma variável que todo gestor público que se proponha a falar qualquer coisa de segurança pública considere. E está difícil a gente ter gestores que escutem os policiais e as policiais.